Irmãos, abra sua Bíblia no Salmo de número 46. Privilégio estarmos aqui nessa manhã e também nos achegando a palavra de Deus nesse momento mais importante aqui, momento solene, onde nós humildemente chegamos até as Escrituras Sagradas. Com a palavra aberta aí, vamos orar mais uma vez, pedindo o entendimento, a iluminação do Senhor, que possamos entender e aplicar as Sagradas Escrituras. Oremos. Senhor, muito obrigado, a Deus, por essa manhã. Obrigado, a Deus, porque o Senhor se faz presente aqui. O Senhor nos deu a Tua palavra e nós nos achegamos humildemente às Sagradas Escrituras, diante de todas as nossas limitações. Pedimos que o Senhor fale claramente aos nossos corações, que o Senhor, ó Deus, edifique o Teu povo, que Cristo seja honrado, ó Deus, Cristo se revele, ó Deus, nesta mensagem, em nome de Jesus, amém. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Louvado seja o Senhor. Foi este Salmo 46, que inspirou o reformador Martinho Lutero no seu cântico, Castelo Forte, muito conhecido por todos. Spurgeon também dizia que esse é o cântico de santa confiança. E ainda é o salmo que a minha esposa mais gosta, né? O Salmo 46 também é o salmo que Deus fala ao seu coração. Todos nós temos um salmo ali mais próximo, onde somos revigorados e somos saciados pelo Senhor. Salmo 46, o salmista declara que Deus é refúgio, Deus é fortaleza, socorro bem presente, no meio das nossas angústias e tribulações. Mas esse salmo também, o salmista, ele descreve um quadro, ele contempla uma terra em ebulição. Deus é o nosso socorro, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem, ainda que as águas tumultuem, espumejem, ainda que os montes estremeçam, ainda que as nações e reinos se abalem, e elas se abalam pela voz do Senhor, a terra se dissolve pela palavra de Deus. É a palavra de Deus, a voz do Senhor, que no início diz: haja luz. Deus cria o universo, a terra, todas as coisas por meio da sua palavra. É pela voz do Senhor que também ouvimos ali na cruz: está consumado. É a voz do Senhor, versículo 6, reinos e nações se abalam. E é no meio de toda essa convulsão que o salmista contempla. E no versículo 4 ele nos diz que existe um rio cujas águas, cujas correntes alegram a cidade de Deus. No meio desse caos, meu irmão e minha irmã, no meio dessa terra que parece se dissolver, existem águas de descanso. Salmo 23, muito conhecido:
O Senhor nos faz repousar em pastos verdejantes, nos leva para junto das águas tranquilas. O salmista descreve este quadro caótico, uma terra se desintegrando, mas existe um lugar seguro, existe um lugar na presença de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está ali, jamais será abalado, Deus a ajudará, uma referência clara a Jerusalém, a morada daqueles que buscam a Deus. O salmista, ele está trazendo aqui à tona que a cidade santa, ela está segura, não porque tem um exército forte, um exército destemido, não porque tem uma fortaleza ali intransponível, ou por qualquer outro recurso humano, ela pode ser defendida, não. Ela não está ali isenta, ela não está sob nenhum ataque, ela pode perecer aquela cidade. É interessante no versículo 4 que existe um contraste aqui entre o singelo ribeiro que abastecia a cidade santa. Quando nós falamos sobre rios na Bíblia, nós lembramos do Eufrates, do Nilo, grandes rios, mas nem isso ali Jerusalém tinha para se abastecer. A confiança do povo de Deus, a confiança desta cidade, não está nos recursos abundantes, não está nos muros fortificados, não estão ali nas defesas que constantemente tentamos construir para nos proteger. A nossa defesa, igreja, é Deus, é a sua providência. A nossa defesa, o nosso escudo, o nosso castelo forte é o Senhor. Nós não podemos nos esquecer como se abrem as portas do livro dos Salmos, o Salmo de número 1, caminho do justo, caminho do ímpio, caminho do justo. No versículo 3, o Senhor nos diz: Ele é como a árvore, o justo, plantado junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. É no meio do caos da existência humana, no meio das notícias difíceis, no meio daquelas situações que fogem ao nosso controle, que nós podemos ser providos e sustentados pela graça de Deus. Esta é a mensagem dos Salmos, esta é a mensagem do salmista. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas. E o detalhe, meus irmãos, quando tratamos desse assunto, ser bem-sucedido na Bíblia, tem a ver com fidelidade, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, o Senhor conhece o caminho do seu povo, e esse caminho pode ser um caminho bem-sucedido, pode ser um caminho de fidelidade, um caminho na presença de Deus, mas geralmente o caminho do justo é um caminho de lutas, um caminho de dores, um caminho ali onde somos constantemente desafiados a crer. Quando eu olho para a Bíblia é um livro que relata experiências das mais variadas, experiências dos homens com Deus. É claro que a Bíblia é muito mais do que experiências, mas especificamente o livro dos Salmos, os Salmos contam ali experiências das mais diversificadas. Temos experiências ali de louvor, de livramento, hinos de louvor ao Senhor, salmos de ações de graças, cânticos que expressam a confiança, mas também nós temos os salmos de lamento, onde o salmista, ele abre o coração, e às vezes, meus irmãos, quando nós abrimos o nosso coração, juntamente com o salmista, às vezes não tem coisas muito boas, não. Às vezes nós expressamos e o livro dos Salmos nos mostra isso, que nós podemos ser honestos com Deus, podemos rasgar o nosso coração e falar: olha, Senhor, nós estamos dessa maneira, eu estou desse jeito, eu estou em frangalhos. Dos Salmos, um dos meus preferidos é o 73, né? E pela honestidade do salmista, né? Ali a coragem dele de expressar todas as suas lutas, né? E no Salmo 73, que sempre medito nele, sempre penso nele,
o coração do salmista quase azedou. E às vezes o nosso coração é assim. Nós abrimos o nosso coração, sai de baixo. Nós às vezes tememos fazer isso com o irmão, com nosso amigo, com o pastor às vezes, mas com Deus as máscaras caem, não há nada escondido, não há nada que precisa ser revelado para Deus, Deus ele já sabe. Salmo 73, o salmista tira os olhos, tira o foco do Senhor, autor e consumador da fé, e olha para as inconsistências, para a incoerência desse mundo. Porque, meus irmãos, muitas vezes nós não temos as respostas, geralmente não temos as respostas, geralmente somos confrontados e parece ilógico algumas coisas que acontecem. Essa é a nossa existência, essa é a nossa realidade. Mas é interessante que nos Salmos de Lamento, chega no final, parece que depois daquele boom que dá o coração do salmista, ele vai se acalmando e ele reconhece quem ele é e quem Deus é. E no final desse Salmo 73, 28, ele diz: faço do Senhor meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Deus é o nosso refúgio, igreja. Ele é o nosso socorro, o Deus de Jacó, versículo 7, Salmo 46, 7, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Ele está no controle desse caos, em meio às guerras, em meio às crises, Deus ele se faz presente, e muitas vezes as guerras elas podem ser vistas aos nossos olhos, outras não. Por exemplo, nós vivemos aí 2 anos, no auge da pandemia, toda aquela situação terrível. Eu preguei esse Salmo 46. Meu testemunho, igreja, é que diante da crise, diante da luta, diante da guerra que nós vivemos, e ainda alguns vivem, eu vi algumas pessoas se reconciliarem com Deus. Alguns chegaram para mim, disseram que estavam com medo do fim. Uma hora vai terminar, uma hora a consumação dos séculos chegará, mas ainda não chegou. Mas para muitos parecia que chegou no fim. Em meio ao caos dessa situação, alguns corações se quebrantaram. E, meus irmãos, a crise tem esse poder, tem o poder de mostrar o que está dentro do nosso coração, o que está lá no fundo, lá dentro, escondido de nós. A crise tem esse poder de revelar quem nós somos. Vi alguns corações se quebrantando, mas eu vi também corações ficando mais duros ainda. Um tempo em que nós vimos conversão, mas também continuamos a ver rebelião. Não é esse o quadro de Mateus capítulo 24? Fazer um paralelo aqui com este salmo. Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus nos apresenta este quadro caótico do fim, e é justamente nesse ambiente que somos convidados a perseverar na fé. É nesse quadro caótico, de poucas respostas, de duras provas, que o Senhor nos chama para sermos igreja. Mateus 24, 7, porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos, em vários lugares, porém todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão, enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Esse é o ambiente que nós precisamos perseverar. Um ambiente inóspito, um ambiente difícil. Uma das características do fim, meus irmãos, é que o mal avança. O testemunho do evangelho também avança. A mentira e a verdade estão à tona. O amor de muitos se esfriando. Que não seja o nosso, que não seja o seu, que não seja o meu amor.
alguns perseverando na fé, muitos crescendo na fé, outros seguindo falsos profetas, falsos mestres que está aí à torta e à direita. O ambiente para perseverarmos na fé é esse que nós vivemos, de lutas, de inconsistências, muitas vezes ilógico. E aí nós chegamos no versículo 9, que nos diz: Ele, o Senhor, é Ele quem faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. E no meio dessa guerra, no meio dessa situação desfavorável, nós entendemos que Deus tem o poder de cessar a guerra. Algumas guerras são exteriores, estão aos nossos olhos. Vamos em fevereiro completar já 1 ano da invasão da Rússia na Ucrânia, 1 ano de guerra, 1 ano em que nós temos visto ali soldados russos que não querem combater, e ali a Ucrânia sendo destruída, situação de guerra. Quem imaginou que nós iríamos ver uma guerra violenta dessa? E de tantas imagens que me vêm à memória nesses quase 1 ano, uma delas, um repórter foi num abrigo, já longe da linha de frente, né? E estava ali a mãe, 2 filhos, um casal de adolescentes, entrevistando eles, e o repórter perguntou: e seu pai? Ele disse: ele é pastor. Onde ele está? Ele ficou com a igreja. Ele estava com a igreja. Deus é soberano sobre as guerras, mas existe uma guerra. Algumas guerras nós conseguimos localizar, ver a destruição, mas existem outras guerras, guerras dentro de nós, guerras dentro do nosso coração. E aqui, meu irmão e minha irmã, esse é o ponto principal dessa mensagem. Como está o seu coração nessa manhã? Talvez o seu coração esteja em meio às guerras, esteja dolorido, talvez esteja triste, mas talvez esteja alegre também, talvez esteja de luto. E o salmista toca num ponto fundamental, essencial da nossa comunhão com Deus. Somente o Senhor pode aquietar o nosso coração, e às vezes somente Ele conhece a guerra que está lá dentro do nosso coração. Talvez nessa manhã, assim esteja o seu coração. Você chegou aqui em meio às crises, e a palavra de Deus nos fala para nós aquietarmos o nosso coração. Versículo 10: aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. A melhor e maior experiência que o coração humano pode ter, a maior obra que Deus pode fazer. Nós desejamos, como igreja, como crentes, queremos fazer grandes coisas, grandes eventos para o Senhor, mas o melhor, o mais importante, a maior bênção de todas, é aquietar o nosso coração, colocar a nossa necessidade, aquilo que muitas vezes nem nós entendemos o que está acontecendo, e provar desse cuidado soberano nas nossas vidas. Podemos reconhecer que não há caos, não há guerra, não há crise maiores do que a paz que há em Cristo. O primeiro fruto, a primeira bênção de estarmos em Cristo, você se lembra? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus. Existe esse lugar em meio às devastações emocionais, em meio às crises deste mundo, existe um lugar de paz, de reconciliação. Existe, igreja, um lugar de regozijo em meio ao caos deste mundo. Que o seu coração, que o nosso coração possa desfrutar dessa paz, em nome de Jesus. Algumas aplicações práticas do Salmo 46 para a nossa vida. A primeira delas: faça do Senhor o seu refúgio, faça do Senhor o seu abrigo, o seu esconderijo, faça do Senhor a sua fortaleza. Por quê? Porque alguns fazem Deus não
o seu aliado, mas o seu adversário. Cuidado, porque podemos estar vivendo um cabo de guerra com Deus, um braço de ferro com Deus, conhecendo a sua vontade, mas nos rebelando contra a sua vontade, fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus. E o resultado dessa disputa com o Senhor, você já deve saber. O resultado disso é sofrimento. Cuidado, nós podemos conhecer a vontade de Deus, e para essa geração não falta informação, falta temor talvez, em estar ali a favor, vivendo a vontade de Deus na sua vida. Desde a minha adolescência, os meus líderes já me ensinavam, eu ouvia essa frase, até hoje ela soa nos meus ouvidos, dizia assim: qualquer lugar no mundo que não seja o centro da vontade de Deus, é um lugar muito perigoso. Cuidado, cuidado jovem, cuidado você que tem escolhas para fazer. Qualquer lugar que não seja o centro da vontade de Deus é um lugar muito perigoso, e diante do sofrimento, diante das crises, muitos se rebelam contra o Senhor, muitos querem apenas uma passagem para Tarsis, querem ali se direcionar para longe do centro da vontade de Deus, por conta do pecado, por conta das lutas. Esse mundo, meus irmãos, parece ser sólido, parece ali os governos, as nações, a economia, nós já vimos que não é tão sólido, não é tão perfeito assim quanto parece. O Salmo 46 mostra essa imagem, uma grande convulsão, o mundo em convulsão, porque tudo aquilo que parece sólido, tudo aquilo que parece ser estável, um dia será removido. O mundo tem um prazo de validade, e muitas vezes nós colocamos a nossa confiança nas coisas deste mundo. Os homens têm os seus refúgios, e alguns deles são refúgios de mentira, são mentiras que nós trazemos e cremos, mas não expressam a vontade do Deus Todo-Poderoso. Na verdade, são fugas da realidade. O Senhor, Ele não promete uma fuga ou um castelo de areia, uma fantasia. Nesta manhã, não coloque a sua esperança naquilo que é perecível, coloque a sua esperança naquilo que é eterno, coloque a sua esperança naquilo que dura para sempre. Em meio às nossas guerras, às nossas crises pessoais, temos um Deus que nos proporciona paz, porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, ou seja, no Senhor, tudo aquilo que nós necessitamos, nós encontramos a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia. O Evangelho de João 7,38, o Senhor nos diz: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Nesta manhã, Deus nos fortalece e nos ensina que no Senhor nós temos os recursos que precisamos, sejam emocionais, sejam qualquer tipo de recurso, temos a provisão para as nossas almas, temos reconciliação, vida abundante no Senhor. O nosso coração pode achar descanso na presença de Deus, e podemos desfrutar deste fruto, dessa bênção que é a paz que o Senhor Jesus ministrou ao coração dos seus discípulos, em João 14:27, deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo, porque a paz para o crente é muito mais do que uma situação favorável, é muito mais do que um conceito positivo. A paz que Cristo nos dá é uma posição, Cristo é a nossa paz. E por último, é por isso que nós podemos aquietar o nosso coração no Senhor. Diante dos nossos projetos e sonhos, muitos deles devaneios, muitos deles objetivos, conquistas, que só nos levam à inquietação. O homem é um ser inquieto, procurando fazer tantas coisas ao mesmo tempo, que muitas vezes só traz frustração, não aquieta, nós perdemos ali talvez o gosto, aquele momento de regozijo na presença do Senhor.
podemos aquietar o nosso coração diante do Deus Todo-Poderoso. O último texto dessa manhã, o Salmo 131, eu queria deixar para você. Ele diz assim, Salmo 131, 3 versículos apenas. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Espero a Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Calar e sossegar a alma nos braços do Pai. Sonho de consumo para os seres humanos pós-modernos, cheios de inquietações, cheios de frustrações. O Senhor nos convida nesta manhã a conhecer mais o Senhor, descansar, se deleitar no Senhor. Eu queria terminar aqui uma citação do Dr. Russell Shedd, que já está na glória com o Senhor, no livro O Mundo, a Carne e o Diabo. Ele fala dessas inquietações e das nossas lutas, né? E ele disse assim que a nossa mente é o santo dos santos, o lugar santíssimo, como o templo, né? Tinha ali o lugar exclusivo, a manifestação da presença de Deus. Eu e você também temos, né? Figuradamente, esse lugar de comunhão, lugar que, olhando para as faces aqui dos irmãos, cada mente está conectada, podemos estar aqui pensando em tantas coisas, né? Mas eu e você temos esse lugar secreto, esse esconderijo secreto, a nossa mente, o Santo dos Santos. É ali que o Senhor pode aquietar a nossa alma, o nosso coração. É a maior e melhor experiência. A obra que Deus faz dentro de nós, calmando o nosso coração, nos sustentando emocionalmente, espiritualmente. Essa é a melhor obra. Que Deus abençoe o seu coração. Possamos nos aquietar na presença desse Deus Todo-Poderoso.